Eu quero ler alguns textos. Nós vamos ler um texto em Levíticos, um em Lucas e outro em João. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Levítico, capítulo 19, 11. Hoje de manhã nós tivemos uma lição que propunha a reflexão sobre a existência de Deus. Os argumentos e as fontes argumentativas que afirmam a existência de Deus e a fonte do ateísmo. E na lição, o maestro fez uma pergunta. Ele disse: pastor, por que é que as pessoas que estudam filosofia normalmente acabam se afastando da religião? Há pessoas que dizem que não se deve estudar. Eu mesmo ouvi isso antes de ir para a faculdade. Algumas pessoas diziam para mim: não vá para a faculdade, é um ambiente onde a fé vai ser minada. Não é verdade, irmãos. E a resposta que eu dei para o maestro é que as pessoas aprendem a pensar e a checar a vida dos religiosos e aquilo que os religiosos defendem, não encontrando harmonia, coerência entre o que se diz e o que se pratica. A própria filosofia tende a desvalorizar aquilo que é desarmônico. Então a religião, ela se perde quando ela não é capaz de viver à altura dos pressupostos que defende. E eu quero abordar isso nessa mensagem dessa noite, que ela seja simples, mas que nós possamos sair daqui com uma reflexão para a semana inteira. 19:11. Aquele que tocar a algum morto, cadáver de algum homem, imundo será por 7 dias. É um mandamento. No livro de Levítico 19:11, há uma orientação legal. A lei dos judeus está dizendo que não se poderia tocar em cadáver. E se alguém tocasse num cadáver, seria considerado imundo, perderia a possibilidade de uma vida social durante uma semana. Durante uma semana ele teria que ficar afastado para se purificar, porque teria tocado num cadáver. Agora, por favor, abra em Lucas 10:30. E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para a cidade de Jericó, e ele caiu na mão de assaltantes, os quais o despojaram e, espancando, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo o corpo, passou de largo. De igual modo também descia um levita, e chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicou-lhe azeite e vinho, e pondo sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu para o hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei, quando eu voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Eu já preguei algumas vezes, e bem recentemente, sobre esse texto. Em todas o foco é o mesmo, mas há uma necessidade de que nós voltemos a pensar sobre o que é proposto aqui. Então vamos ver a história. Primeiro, essa história é uma parábola, não é uma história verdadeira, não aconteceu. Jesus inventa uma história com elementos da realidade deles, para que eles pudessem começar a pensar. Eu quero dizer para você que está aqui em nome de Jesus, principalmente vocês jovens, ousem pensar. Não acreditem porque o pastor falou. Não acreditem em nada que eu disser porque fui eu que disse. Não acreditem em nada que o pastor Zé disser porque foi o pastor Zé que disse. Não acredite em nada que o Silas Malafaia falar porque é o Silas Malafaia, porque é o Márcio Valadão, porque é o presidente da República,
porque é o padre, porque é... Não interessa quem seja. Não acredite apenas porque você ouviu. Cheque as fontes. Pense no que aquela pessoa está dizendo. Pense nas implicações daquilo que aquela pessoa disse, nas consequências se aquilo for praticado. E se você assumir a postura que aquela pessoa está levando você a entender que deve assumir, quais são as repercussões? Então, a primeira coisa que você precisa ter é a coragem de romper com a preguiça de pensar. Nós precisamos usar o recurso que Deus nos deu, chamado inteligência. Hoje nós temos uma cultura muito centrada nas informações que são veiculadas pelos meios eletrônicos. E é uma maravilha que nós tenhamos um fluxo informativo tão grande, tão amplo, mas é uma pena que ele é tão manipulável e que as informações nem sempre sejam verdadeiras. Daí a nossa necessidade de checar o tempo inteiro. Então eu digo, recorram aos livros, não abandonem os livros, não abandonem as discussões, as conversas, as argumentações e as contra-argumentações. Ouçam, pensem e concluam. Jesus faz isso. Ele pega elementos do dia a dia das pessoas. O que havia na cidade de Jerusalém e na cidade de Jericó? Um trânsito enorme de comerciantes. Duas cidades grandes. As pessoas estavam sempre levando dinheiro, trazendo dinheiro, levando mercadoria, trazendo mercadoria. Dois centros comerciais importantes. Não era incomum que houvesse também assaltos ali. Latrocínios, matavam para roubar, assaltavam, furtavam, enganavam. Jesus pega elementos do dia a dia dessas pessoas. Qual é o elemento que Jesus pega para fazer uma parábola, para fazer uma história? Violência. Eles estavam acostumados com violência. Então Jesus disse, olha, um certo homem descia de Jericó para Jerusalém e ele foi tomado de assalto. Como os caminhoneiros hoje são tomados de assalto no Rodoanel de São Paulo, nas rodovias mineiras que vão para o Triângulo Mineiro. Quantos ônibus já foram assaltados, ônibus de turismo? Quantos caminhões foram assaltados? O Marcos, que era aqui da igreja, certa ocasião saiu de madrugada para Juiz de Fora e no caminho foi assaltado. Tomaram o caminhãozinho dele com a mercadoria toda. Fazia parte do dia a dia das pessoas. Bateram naquele homem na história de Jesus e o deixaram como morto. Passou um sacerdote e passou um levita. O levita era alguém responsável pelo templo, pelos serviços do templo. O sacerdote era a figura principal do culto dentro do templo. Dois religiosos. O que a religião propõe para nós, irmãos? Qualquer religião propõe para você uma moral. O que é moral? Moral é um conjunto de regras que nós absorvemos e que nós defendemos. Vou lhe dar alguns exemplos de moral. Você não pode fazer sexo com a sua filha ou com seu pai. É imoral. É ilegal. É criminoso. A nossa lei proíbe. Mas nós temos dentro de nós, já plantado na nossa espécie, que não pode fazer isso. Você não pode roubar. Você não pode furtar. Você não pode falar mal dos outros. É imoral. Você não pode ser desonesto nas suas negociações. Nós temos uma moral, um conjunto de regras. Toda religião é boa. O que é isso, pastor? Toda religião é boa, irmãos. Eu sou nascido num lar católico. Eu amo o catolicismo. Eu amo os irmãos católicos. Quantos ainda da minha família são católicos? Eu tenho grandes amigos lá, tenho lembranças maravilhosas, aprendi tanto com padres amigos meus que foram meus professores, amigos queridos. O Espiritismo é maravilhoso, o Espiritismo é incrível. O conjunto normativo, o conjunto de regras é brilhante, é sensível, é profundo, é empático, é fraterno. Se você buscar no islamismo, a religião dos muçulmanos, em regra, ela é maravilhosa. Ela propõe uma vida também de amor ao próximo, de sacrifício.
de lisura, de honestidade. Se você buscar nas religiões de matrizes africanas, na Umbanda, no Candomblé e nas outras, também o zelo que eles têm pelos elementos da natureza, a filosofia de que o mal não é algo que está no mundo, mas é algo que está no homem, e que você é responsável pelo que você busca das entidades. Elas não têm nem o bem nem o mal, elas têm o atendimento àquilo que você busca com elas. É uma filosofia bastante interessante. Então, de uma forma geral, todas as religiões propõem coisas boas. Pastor, então eu posso seguir qualquer religião? Eu prefiro que você entenda o Evangelho de Jesus, porque ele fez sentido para mim. Eu me converti do catolicismo ao Evangelho de Jesus, segundo a visão dos evangélicos, porque me ligou mais à transcendência, a Deus, à espiritualidade. Fez mais sentido para mim. Se fizer mais sentido para você, então se converta. Se vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, sim, então se converta. Mas se você vai se converter ao Evangelho, se tornar um evangélico chato, apontando o pecado dos outros e mandando os outros para o inferno, não se converta. Faça esse favor ao Evangelho. Jesus então, ele diz, olha, tem um sacerdote e tem um levita. Dois homens que são membros de uma confraria, de uma religiosidade, de uma religião muito boa. E que quando passam perto daquele homem que foi vítima do assalto, do latrocínio, eles passam ao longe, de largo. Por quê? Porque lá no Levítico 19, nós lemos aqui na lei, estava escrito para o homem não tocar cadáver. Mas eu vou perguntar para o irmão Zé. Quem conhece o irmão Zé? Levanta a mão. Você sabe que o irmão Zé é um homem de uma grande inteligência, uma rara inteligência, uma capacidade intelectual fantástica. Zé, o que é um cadáver? É o corpo de um defunto. Como é que eu saberia que aquele homem era um defunto? Como é que o sacerdote saberia que aquele corpo era um cadáver? Como é que o levita saberia que aquele corpo seria um cadáver? Só teria um jeito. Ele teria que se interessar pelo homem, pela pessoa sofredora, pela pessoa que foi vítima. Ele teria que chegar perto, olhar, perceber que estava respirando, que estava gemendo baixinho, mas estava vivo. Não era cadáver. O Levítico 19:11 disse para não tocar cadáver. Não disse para não tocar em vítimas de violência. Antes de ter medo de tocar o cadáver e desagradar a Deus, era necessário tocar na vítima e agradar a Deus, ter empatia, ter misericórdia, ter sensibilidade àquele que sofre. A religião, ela não é boa só porque ela tem mandamentos bons. A religião só é boa quando a gente pratica os mandamentos bons. Por isso a Bíblia diz que não são os meros observadores da lei que serão justificados, mas aqueles que a praticam. Não basta eu ter uma religião, não basta ser pastor, não adianta usar gravata, não adianta estar pregando atrás de um púlpito, não adianta estar sentado nesse banco, não adianta vir domingo à noite, se você não pratica as regras da sua religião. E aí Jesus disse, sabe quem é que passou depois? Um samaritano. Os samaritanos eram moradores de uma região chamada Samaria, que estava dentro de Israel. Mas eles não eram hebreus, eles não eram judeus, eles não eram descendentes de Abraão. Eles eram descendentes de povos que foram trazidos 7 séculos antes e plantados ali. E ali os descendentes ficaram, absorveram a cultura dos judeus ao redor e se diziam descendentes de Jacó, mas eles não eram. Então os judeus não gostavam dos samaritanos. Irmão, quem gostaria de ver um anjo aqui? Tem alguém que gostaria de ter um encontro com um anjo de Deus? Quem gostaria? É maravilhoso, né? Já pensou? Um anjo, né, te dando revelações, te abençoando. A Bíblia fala de anjos que fizeram coisas maravilhosas. Levanta a mão quem gostaria de ser visitado por um anjo e receber uma bênção. Quem gostaria de ter um encontro com o capeta? Pois é, o judeu preferia ter um encontro com o capeta do que com o samaritano. O judeu preferia ter um encontro com o diabo, dormir com o diabo, do que estender a mão para um samaritano. Para o judeu, o samaritano era a pior pessoa do mundo.
Então, na história de Jesus, sabendo do preconceito que eles tinham, Jesus coloca na história um samaritano. Depois que passou o sacerdote, depois que passou o levita, que não tiveram misericórdia e empatia para ver se o homem estava morto, mas se esconderam atrás daquele mandamento que diz é melhor não tocar em cadáver, porque Levítico 19:11 diz para não tocar. Então eu não vou me preocupar com a dor desse homem, com a miséria dele, com a tragédia dele. Era uma forma deles não carregarem responsabilidade. E não haveria culpa, porque eles estavam escondidos atrás de um mandamento. Mas nós já vimos, pela inteligência do pastor Zé, que cadáver é aquilo que sobra do defunto. Depois que o cara morre que vira cadáver. Antes não. Então o pecado deles continuou, aumentou, se instituiu. Mas aí vem passando um samaritano, aquele que era pior do que o diabo, do que o capeta para o judeu. E ele vê o corpo e ele diz, eu vou lá ver se esse homem está morto. E aí, ele ouve talvez um gemido. Talvez ele tenha percebido uma respiração. E ele diz, está vivo. Ele pega aquele homem, coloca no seu animal, vai a pé até a estalagem, cuida do homem, tira do dinheiro dele. Ele não sabia se aquele homem teria dinheiro para devolver ou não. Ele não se ocupou disso. Ele gastou. Mas ele tinha que seguir a vida dele, ir fazer a viagem dele, a negociação e voltar. E disse para o dono da estalagem, está aqui mais dinheiro, se você gastar mais do que isso, eu assumo a responsabilidade de pagar. Irmãos, eu gosto desta palavra, eu assumo a responsabilidade de pagar. Eu não vou fugir disso. E aí, Jesus pergunta, quem foi o próximo daquele homem que precisava? Às vezes eu me preocupo com quem é o meu próximo. Quem é que vai me ajudar? Quem é que vai me ajudar? Eu estou apertado, eu estou doente, eu estou preso, eu estou caído. Quem é que vai me ajudar? Não, não é essa a pergunta. De quem eu devo ser o próximo? A quem eu devo ajudar? Eu estou vivo para fazer o quê? Eu estou vivo para fazer diferença nesse mundo. Eu não estou vivo para ficar rico. Eu não estou vivo para ficar jovem para sempre. Eu não estou vivo para ficar bonito. Eu não estou vivo para ficar fazendo um procedimento estético atrás de uma beleza que vai passar com o tempo. Eu estou vivo para produzir justiça, bondade, misericórdia. Essa é a proposta dessa passagem, nos fazer pensar, a nossa religião tem sido uma religião só de mandamentos ou tem sido uma religião de prática? Nós temos praticado a misericórdia que a religião boa nos ensina ou nós temos sido duros? E aí eu quero ir para o outro texto com vocês. João, capítulo 13. Ora, verso 1. Ora, antes da festa da Páscoa, da ceia, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, e Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingido. E aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, tu lavas a mim os meus pés? Respondeu Jesus e disse, o que eu faço, tu não sabes agora, mas vai saber depois. Disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Respondeu Jesus, se eu não te lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés então, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus, aquele que está lavado, não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse, nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés, tomou as suas vestes, se assentou outra vez à mesa e disse-lhes, entendeis o que eu vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem porque eu sou. Ora,
se eu sou Senhor e Mestre e vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu servo, nem aquele que foi enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois. Não falo de todos vós, eu bem sei os que tenho escolhido, mas para que se cumpra a Escritura, o que come comigo o pão levantou contra mim o seu pé. Agora, leia comigo, por favor, a partir do verso 31. Tendo eles saído, disse Jesus, Judas, tendo saído para trás de Jesus, Jesus disse, agora é glorificado o Filho do Homem e Deus é glorificado nele. Se Deus é glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e logo o há de glorificar. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Vós me buscareis, e como tinha dito aos judeus, para onde vou não podeis vós ir. Eu vos digo agora também, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros os ameis. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Amém. Presta atenção. Antes da ceia, tá? Jesus se prepara, pega uma toalha, deixa tudo arrumadinho, balde, tudo lá. Aí vem a ceia, toma a ceia. Depois da ceia, ele vai pegar essa toalha, ele tira a sua blusa, põe a toalha no pescoço, pede os discípulos para sentar, e ele pega um balde, e ele vai com a toalha e uma bacia, ele joga um pouquinho de água e lava os pés deles. Qual era o costume dos judeus para honrar uma pessoa quando chegava num dia de festa? Aquela pessoa que era honrada, ela tinha os seus pés lavados pelo dono da casa. O dono da casa tinha a obrigação de colocar uma vasilha, lavar os pés daquela pessoa que seria homenageada e colocar um perfume na cabeça dela, para todo mundo saber que aquela pessoa é que estava sendo homenageada. Quando Jesus manda os discípulos sentar e ele pega a água e joga nos pés do Pedro, Pedro tira e diz, de jeito nenhum, o senhor não vai fazer isso comigo não. O senhor é o mestre. Sou eu que tenho que lavar os seus pés. Nós que estamos sentados aqui que temos que lavar os pés do Senhor. Nós te chamamos de Senhor e Mestre. Como que o Senhor vai lavar os nossos pés? E aí Jesus disse, você não está entendendo agora, daqui a pouco eu vou explicar. Mas se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. E ele disse, não, Senhor, se é desse jeito, então lava minhas mãos e lava a minha cabeça também. Jesus disse, não precisa. É só os pés que eu preciso lavar de todos vocês. E aí ele termina de lavar os pés de todos eles estão sem entender, Jesus disse que explicaria daí a pouco. E aí Jesus veste de novo a sua blusa, guarda aquele material, Jesus era organizado, não deixava as coisas soltas, e ele fala, vocês entenderam o que eu fiz? E eles ficaram calados. Não entenderam. Jesus disse, vocês me chamam de mestre e senhor e têm razão, eu sou. Eu sou o mestre de vocês, eu sou o senhor de vocês. Mas eu estou dando um exemplo para vocês. Vocês não precisam lavar mais do que os pés, porque vocês já têm a palavra. Vocês já têm sido estudantes da palavra, estão lavados. As mãos e as cabeças, vocês já têm os mandamentos. Mas agora vocês precisam da prática. E eu estou dando o exemplo. Irmão, lembra que na parábola de Jesus, o sacerdote e o levita tinham um mandamento, mas eles não tinham a prática. Eles não tinham misericórdia, eles tinham uma moral, eles tinham os mandamentos de uma religião boa, eles eram moralistas, mas eles não viviam a moral deles. Eu vou dar para vocês aqui exemplos práticos. Vamos pegar como são as nossas relações em casa. Olha para mim, por favor. A primeira coisa que eu e você precisamos olhar é como é que nós estamos vivendo dentro da nossa casa.
com a minha mulher, como é que eu estou sendo com ela? Com o meu marido, como é que eu estou sendo com ele? Como é que está sendo a minha relação com a minha filha? Com meu filho, com meu pai? Como é que está sendo a minha relação com meu vizinho? Como é que eu tenho tratado? Porque isso vai dizer da minha moral. Nós vamos dizer, não, a família é a coisa mais importante. Gente, mãe é mãe. Ó, se puser mãe no meio, eu defendo, eu brigo. Mas eu trato mal a minha mãe. Eu grito com ela. Eu não a obedeço. Eu insulto o meu pai. Eu falo mal do meu marido. Eu jogo na cara da minha mulher coisas lá do passado para ofender, para ferir, para magoar. Eu vou e pego o celular do meu namorado, da minha namorada, e eu mexo. Eu posso dizer que eu entendo que isso é errado. Gente, eu queria ganhar, pastor Zé, R$10 por cada vez que eu ouvi alguém dizer assim, eu sei que é errado, mas eu fiz. Eu estava rico, gente. Cada vez que eu ouvi alguém dizer assim, pastor, eu sei que é errado, mas eu fiz. Eu não devia mexer naquele celular, mas eu fiz. Sabe o que nós temos? Nós temos aqui a moral, você sabe que é errado, não devo insultar o meu pai, a minha mãe, o meu filho, a minha filha, o meu irmão, não devo gritar, não devo comer e deixar vasilha na pia. Gente, tem pessoas que são capazes de comer, fazer comida, sujar a panela e deixar na pia para outra pessoa lavar. Tem pior. Sabe o que nós estamos tratando? Nós estamos tratando de moral e de ética. E eu estou falando dentro do núcleo familiar. Como é que eu trato as questões dentro da minha casa? Como é que eu assumo responsabilidades? Como é que eu lido com a pessoa que eu digo que eu amo? Porque não importa o que eu digo, importa como eu pratico a minha relação com essa pessoa. Jesus está colocando isso em pauta. Sabe quais são as duas palavras que nós estamos tratando? Moral e ética. Sabe qual é o grande problema que o maestro trouxe para o pastor hoje de manhã? Quando ele disse, por que estudante de filosofia normalmente não vira religioso ou sai da igreja? Porque encontra a igreja moralista, mas não encontra a ética. Gente, o que tem de evangélico dando tombo nos outros? Como é que alguém sai da igreja e manda uma mensagem pelo zap dizendo, saí da igreja? Quem já assistiu Breaking Bad? Quem já viu a série? Quem já ao menos passou por ela? Sabe qual que é a história? Você sabe não? É um professor de química, de 2º grau, que descobre que tem câncer de pulmão e que vai morrer no máximo em 1 ano, talvez menos. E ele não tem dinheiro, vai deixar a família na pobreza. E ele descobre que a venda de metanfetamina, acho que é isso, né? O termo é esse, metanfetamina, dá uma grana boa. E ele resolve fabricar. E ele se torna um fabricante e traficante de metanfetamina. Muito bom. E ele ganha muito dinheiro. E ele passa a produzir para um cara que é maior do que ele, que é dono de uma cadeia de restaurantes chamado Los Pollos Hermanos. Los Pollos Hermanos, acho que é isso. Mas tem uma hora que ele resolve, Kênia, que ele não vai mais mexer com droga. Ele vai lá no restaurante onde o cara trabalha, senta com o cara e disse, eu preciso falar isso olhando nos seus olhos, porque eu te devo respeito. Eu não vou mais trabalhar fabricando droga para você. Irmão, um traficante. Como é que um cristão trata a liderança da sua igreja? Trata a comunidade onde ele faz parte? Sem um mínimo de ética. Mas se você perguntar para ele, ele vai falar assim, mas eu sou de Deus. Como é que alguém sai, ouve uma mensagem aqui dentro e chega ali fora e liga para os irmãos da igreja dizendo, ah, mas essa mensagem eu não acredito. O que você está fazendo aqui? Ética é a forma como nós nos relacionamos.
Qual é a forma ética de nós sermos dentro de casa e dentro da igreja? Será que o que Deus espera dessa garotada e de vocês mais velhos é que a gente venha para a igreja e vá embora depois do culto? Que a gente venha ou não venha no culto da manhã, ou da noite, ou da tarde, do meio da semana? Jesus disse assim: vocês serão conhecidos como os meus discípulos se vocês se amarem. Como é que a gente sabe que tem amor na família? Quando a família se relaciona. O pai abraça o filho. Pais estão abraçando suas filhas. Maridos estão ainda abraçando sua esposa e dizendo: eu te amo. Não estou falando de que você tem que estar grudado o tempo inteiro, mas você tem que olhar para sua esposa e dizer: eu te amo. Declara seu amor. É importante para ela, mas é mais importante para você. E é mais importante que o seu filho, que a sua filha veja você dizendo para sua esposa que você a ama, porque ele vai aprender com o exemplo. Olha o que Jesus disse: eu dei para vocês o exemplo, eu sou o mestre e sou o Senhor, eu estou ensinando vocês através da ética, da prática. Eu estou lavando os pés de vocês porque eu amo vocês. Eu estou lavando a vasilha que está na pia porque eu amo vocês. Eu estou puxando a água do banheiro porque eu amo vocês. Eu vou fazer a compra e vou trazer, não precisa ir hoje porque eu amo vocês. O amor é algo que a gente vive, não é algo que a gente diz. A mulher precisa falar com honra do seu marido. A mulher precisa dar espaço a esse marido e dizer para ele que também ele é amado. Mas me preocupa muito mais a relação hoje dos filhos com os pais e dos pais com os filhos. Sabe por quê? Porque está havendo uma distância. Os pais não tocam mais os seus filhos. Não tocam, não abraçam, não beijam. Sabe o que o pai faz com o filho? Dá celular. Dá celular. Toma. Coloca um desenho animado. Coloca um desenho animado. A galinha, como é que chama aquela galinha? Pintadinha. O menino começa, gente, menino é hiperativo. Não fique incomodado de menino correr aqui na igreja, porque tem uma fase que eles vão correr mesmo. Tem uma fase que menino tem energia demais e pai tem energia de menos e mãe tem energia de menos. O menino ainda está correndo, dando 10 voltas e o pai já morreu lá atrás de cansaço. Em vez de você ficar preocupado: mas que menino chato, aí que menino que grita. Entenda, pratique o amor, ajude a tomar conta para que ele não caia da escada, para que ele não suba aqui. Pastor, mas não atrapalhe o senhor? Pode ser que me atrapalhe, mas eu suporto. Sabe por quê? Porque eu amo essas crianças. Eu quero que elas cresçam sabendo que elas são amadas na igreja. Eu quero que elas venham para a igreja e digam: mas eu gosto de lá, porque eu tenho aprendido mandamentos bons e eu tenho visto a prática das pessoas da igreja. Então, quando Jesus disse: vocês serão conhecidos como meus discípulos se vocês se amarem. Vocês não serão conhecidos como meus discípulos porque vocês recitam alguns mandamentos. Não te deitarás com homem como se mulher fosse. Levítico 19 qualquer coisa. Nossa, que chato. Que chato. Mas o que você faz quando alguém da comunidade LGBTQIA+, é injustiçado, é perseguido, é morto? Você diz que não aceita o feminismo. Esse negócio de feminismo, de mulher fazer xixi em cima da Bíblia, de queimar sutiã. Gente, feminismo não é isso não, pelo amor de Deus. Pensa, estuda, senta, pesquisa. Feminismo é a luta para que a mulher alcance um lugar de igualdade junto ao homem, que tenha o mesmo salário pelo mesmo serviço, pela mesma carga horária, que tenha o mesmo respeito. Eu posso sair na rua de short, eu posso sair com a camisa cavada, nenhuma mulher vai passar a mão na minha bunda. Mas se uma dessas meninas vestir um shortinho mais curto, uma blusinha mais cavada, pode ser que algum desses machões que não gostam de feminismo, vão lá tirar uma casquinha. E dentro do ônibus? Dentro do ônibus eu duvido que uma mulher vai ficar atrás de um homem. Mas quantos homens já têm sido presos e denunciados porque ficam dando aquelas encoxadas dentro de ônibus? E sabe qual que é o problema?
é que quase sempre são pessoas muito religiosas. São pessoas de uma moral. Qual que é a moral que tem um crente que hoje está fechando rodovia? Qual que é a moral que tem um crente que hoje está em porta de quartel pedindo para anular a eleição? Para de usar o nome de Deus e diz que você é bandido. Porque tem uma ambulância que precisa chegar e levar alguém para o hospital, tem um pai que precisa ganhar o pão e levar para a sua família, tem alguém que tem que voltar para casa, e porque você está fazendo birrinha porque não aceita resultado, e o pior de tudo é ver pastor filmando e dizendo, vem para a rua você também, vai para o inferno. De Deus você não tem nada na prática, pode ter tudo no seu discurso, na sua moral, mas a sua ética não é uma ética de alguém que nasceu de novo. Irmão, minha irmã, hoje nós temos a ceia do Senhor, e eu quero te fazer um convite. Vamos começar a mudar a nossa forma de ser na nossa casa e na nossa igreja? Se você na sua casa não tem dito para o seu filho que você o ama, passe a dizer. Se você não tem tido tempo, tem dado um celular para o seu filho, para de dar o celular e põe seu filho no colo. Para conversar com a sua filha. Para conversar com a sua esposa. Faz um carinho no rosto dela. Você quer dar uma prova de amor? Lava a pia que está entupida de vasilha. Conserta aquele maldito chuveiro que está queimado, porque tem 3 meses que ela está tomando banho frio. Vamos praticar o amor. E vamos praticar o amor aqui na igreja também. Vamos estar mais juntos. Vamos conhecer uns aos outros. Se souber que alguém está doente, liga, visita. Hoje a Solange fez uma coisa, ela faz isso normalmente, ela é muito generosa, muito carinhosa. E o Mateus falou, pai, a Solange deixou arroz doce para o senhor. Quem gosta de arroz doce? É bom demais, não é? Eu tenho certeza que lá no céu tem arroz doce. É uma convicção minha, não é revelação. Mas é tão bom que deve ter. E a Solange fez, e o da Solange eu vou contar para vocês. Olha, modéstia à parte, Deus deu um dom para algumas pessoas aqui da igreja. E o arroz doce, Lucas, eu dividi com vocês. Pode passar lá em casa que a gente come depois do culto, um pouquinho. Bom demais. Mas não é o arroz doce que é gostoso. Arroz doce é a coisa mais simples de fazer, gente. Como é bobo fazer arroz doce. Não desvalorizando, viu, Solange? É simples de fazer. Mas o gesto de fazer e levar, isso é difícil. O amor, tirar o tempo, fazer, lembrar, arrumar a vasilha, chegar e dizer, porque eu sei que o Senhor gosta, porque eu sei que o Senhor está se recuperando, porque eu gosto do Senhor. Sabe o que é um presente? Um presente é um jeito da gente dizer, eu te amo. Mas o presente não precisa custar R$100, não precisa custar 50. Às vezes, o presente é você levantar e arrumar a sua cama, é você limpar o seu quarto, é você dizer, deixa que eu vou limpar o banheiro. Vamos começar a dar provas de que nós somos de Deus, porque nós nos amamos uns aos outros? Vamos estar juntos, vamos viver esse amor de Jesus. Vamos nos colocar de pé?